pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é patrocinado pela Evomilk Tecnologia. E a Evomilk foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios diariamente. Com o nosso Super App, nós simplificamos a gestão dos processos e das pessoas, com o cadastro único do fornecedor de leite e o pagamento do leite, uma captação planejada, uma pesquisa de mercado, rastreamento e fechamento de frete, qualificação dos fornecedores e um PQFL em conformidade com a IN 7677. Nós fazemos também a rastreabilidade do leite, a gestão inteligente do RBQL, que são as amostras que são enviadas para a Rede Brasileira da Qualidade do Leite. Além disso, nós oferecemos o EvoPac, um aplicativo de PAC digital. Para obter mais informações, é só vocês acessarem evomilk.com.br. E para vocês não perderem nenhum dos nossos episódios, vocês podem procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube. É só procurar por Papo de Laticínios, acionar o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos aqui para vocês. Então procura lá, Papo de Laticínios. Nós estamos também no Spotify. Só procurar, seguir, enquanto vocês viajam, vocês podem escutar papos maravilhosos, cheios de conteúdo sobre o nosso setor de laticínios. Eu já falei aqui com o nosso convidado que eu estou um pouco ansiosa, acho que até um pouco nervosa mesmo, preocupada com o convidado que eu estou recebendo aqui hoje. É Rogério Antenor Miller. Se eu tiver pronunciado errado, Rogério, você pode já iniciar o podcast me corrigindo. Ele é contador, especialista em direito tributário, auditor da Receita Federal por mais de 2 décadas, na área de fiscalização do imposto de renda. Atualmente, ele é sócio-administrador da ACT, Assessoria Contábil e Tributária. Seja bem-vindo, Rogério, ao nosso Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade. É uma honra te receber aqui. Confesso que eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Olá, Sara, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, né? É um prazer enorme participar do seu programa e me coloco à disposição aí para debatermos aí e trazermos algumas novidades aí aos seus ouvintes aí do seu podcast. Rogério, antes da gente entrar no nosso tema, que é, nós vamos desvendar as formas de tributação, o que os laticínios precisam saber e informar a Receita Federal, ninguém mais indicado para nos ajudar a entender isso daqui do que Rogério Antenor Miller. Eu queria só que você contasse para a nossa audiência, um pouquinho da nossa jornada, Quem é Rogério Miller? Pois não, Rogério Miller é um menino nascido no interior do Rio Grande do Sul, filho de pequenos agricultores, né? Nascido aí a 500 quilômetros da capital, um lugar bem distante, remoto, bem no interior, de colonização germânica, né? Onde tradicionalmente, né, se tem produção de leite, de suínos, obviamente de grãos também, milho, soja, trigo, numa região essencialmente agrícola, né? Sou de família de 9 irmãos e pouca terra, razão pela qual, né, eu trabalhei na roça, como se fala aqui na roça, até os 18 Aham. anos, até o momento de concluir o ensino médio, hoje, na época, chamado segundo grau, onde fui para a universidade, aí sim que eu saí de casa. Sim. Então, aos 18 anos, saí de casa para estudar. Que naquela época, início dos anos 80, era uma vida mais difícil. As lavouras não eram, especialmente naquela região, as lavouras não eram mecanizadas, tinha-se pouca terra, a vida era bem mais difícil, certamente, do que é hoje, né? Não se Sim. tinha automação, não se tinha o conforto que se pode ter hoje, né? Então, saí para estudar, fui estudar na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, fazer ciências contábeis, e a partir dali comecei trabalhando como contador, né, de empresa, de indústria primeiro, depois de cooperativa agropecuária, fui contador de cooperativa agropecuária e também contador e gerente de cooperativa de crédito.
e, na sequência, passei num concurso da Caixa Econômica Federal, fui bancário da Caixa Econômica Federal por 8 anos e Sim. sempre tinha um sonho, né, de fazer o curso de Direito, que não pude fazer na primeira vez. Aí passei a fazer o curso de Direito e sonhava com a vaga de auditor fiscal da Receita Federal. Me dediquei aí um certo tempo de estudos e preparação e passei no concurso para auditor da Receita Federal e passei a trabalhar na área de fiscalização do imposto de renda e também das contribuições sociais, que depois, na esteira disso, lá em 2002, 2003, surgiu o sistema não cumulativo que a gente fala hoje de PIS e COFINS, que vai ser uma das pautas aí da nossa conversa hoje, pelo que eu sei, né? Sim, sim, sim. Então, desde aquela época, acompanhei dentro da Receita Federal toda essa evolução, tanto de tecnologia por parte da área de fiscalização, quanto a necessidade de automação dos escritórios e das empresas para processar e produzir as informações que o fisco passou a exigir, né? Então, a gente vem nessa esteira, nessa evolução, é, próximo de 40 anos que eu mexo com números, com informações para a Receita Federal, desde do tempo de contador inicial na indústria, no banco, e depois como auditor, de certo modo, cobrando dos contribuintes esses documentos. Então, Sim. a gente tem aí, eu digo assim, 38 anos, pelo menos, de lida de contabilidade, de assessoria, de imposto de renda e de contribuições sociais aí, que a gente vem lidando com isso, que faz parte do dia a dia. Que legal, Então, Rogério. então assim, com esse trabalho, aí vi a necessidade também de especialização, fazer uma especialização em direito tributário, e depois, aí, trabalhando na Receita, também fui instrutor da Receita Federal, viajando pelo Brasil, dando cursos, né, de PIS, COFINS e de imposto de renda aos pares, aos próprios colegas, né, auditores. Então, passei por um período como instrutor e também período trabalhando com grandes contribuintes na área de fiscalização. E aí, depois veio a aposentadoria, de certo modo precoce, porque eu contei o tempo de atividade rural, e consegui me Sim. aposentar mais cedo, né, do que a grande maioria, efetivamente. Então, sentindo isso e me considerando jovem e com potencial de trabalho bom, fui convidado também pelos amigos para integrar o escritório de assessoria chamado ACT Assessoria, que você leu no início da apresentação. Sim. Então, depois da aposentadoria na Receita Federal, tranquilo, ocorreu tudo certo, me aposentei, fui convidado e passei a integrar esse escritório na cidade de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, onde estou até hoje e temos trabalho em Brasil afora, né? A Que gente, legal. graças a Deus, tem clientela espalhada pelo Brasil, praticamente todas as regiões do país, né? Com É atendimento uma. tanto de laticínios quanto outras empresas e pessoas físicas também, especialmente os ligados ao agronegócio. É uma linda história, né? Que legal, né? Que legal que você está aqui, que legal que você se aposentou e continuou, né? Assim, quis construir uma outra história, continuar contando a sua história, né? O que não é tão comum. Mas que bom, né? Que bom ter você aqui, que bom você trazer tantas histórias, tanta experiência, né? E para falar de um assunto tão sério, que, igual eu falei no início, né? Quando a gente abriu aqui a sala para eu te conhecer, né? Eu ainda não te conhecia, falando assim, o quanto que a gente tem medo, né? Tanto que quando a gente começou a conversar lá no telefone, eu falei, por que que a gente tem tanto medo assim da Receita Federal, né? O que que os laticínios precisam saber para informar, né? O que a Receita Federal quer saber dos laticínios, o que que os laticínios precisam saber e informar para a Receita Federal, né? A gente vive num mundo ali de medo, né, de angústia, né, às vezes com comunicações ruins, e a ideia de ficar mais próxima do Rogério é exatamente disso, né, de trazer às vezes as informações de uma forma mais suave,
mais fácil de serem entendidas, né? Uma comunicação mais leve. Então é por esse caminho que a gente vai percorrer aqui o nosso papo, né? Não vai tirar nenhuma seriedade do assunto, né? A ideia é só trazer de uma forma, uma comunicação realmente mais fácil, Certo. né? Que às vezes a gente não consegue muito no nosso setor. E aí, Rogério, eu queria, né, para a gente começar, assim, que você explicasse para a gente quais são as diferentes formas de tributação, né, aplicáveis às indústrias de laticínios, né? Nós vamos sempre focar aqui no negócio laticínio. Um laticínio. Ok. Ah, os laticínios, eles são considerados empresas em geral. Na Receita Federal tem esse conceito, né, que as empresas em geral dispõem de três formas de tributação. Sim. Vamos separá-las, então vamos começar pela primeira, que Sim, normalmente sim. vem das empresas pequenas ou das menores empresas. É a opção pelo Simples, o Simples Sim. Nacional. O Simples Nacional tem um conjunto de regras aí de recolhimento de vários tributos dentro de uma alíquota só, dentro de uma guia de recolhimento só. Ele foi adotado esse nome de Simples porque ele reduziria a tal da burocracia de não ter que pagar vários tributos em guiazinhas separados para pequenos contribuintes, ter que fazer meia dúzia de guias, então se faz uma só. O Simples é montado numa estrutura que, a depender do tipo de atividade da empresa e do nível de faturamento que ela atinge, ela se enquadra num determinado percentual que deve ser aplicado ao faturamento daquele mês. Então, se empresas de laticínio quiserem optar pelo Simples, certamente eles serão enquadrados no anexo 1. A legislação prevê aí 5 anexos. Mas a empresa que é comércio e indústria, no caso do laticínio, vamos sempre falar do laticínio, que é o Sim, assunto que sim. interessa nesse comentário aqui. Então, se o laticínio optar pelo Simples, ele certamente vai ficar no anexo 1 e a faixa de alíquota a ser aplicada sobre o faturamento dele será determinado em função do faturamento que teve nos últimos 12 meses. A receita bruta acumulada nos últimos 12 meses indica em qual a faixa que ele será tributado sobre o faturamento daquele mês que ele está querendo calcular. Né? Às vezes Sim. pode parecer mais difícil para as pessoas, né, entenderem, mas os profissionais do ramo, os empresários que são optantes, né, do Simples, eles certamente entenderão, né, essa modalidade de cálculo. E aí é recolhido numa guia só, envolvendo inclusive a previdência social, a parte patronal. E é essa a razão de que muitos empresários optam pelo Simples, que ele custa menos, ele custa mais em conta, dependendo da situação. Para o laticínio, nós já vamos falar mais adiante, que eu já Sim. preparei o assunto aqui para mais adiante a gente chegar nesse ponto, mas o comércio, a indústria em geral, tem realmente alguns benefícios optando pelo Simples. Os laticínios, nem tanto. Os laticínios, realmente, a gente vê que não é recomendável. Né? A Sim. gente vai reforçar daqui a pouco. Sim, sim. Porque não há sistema de créditos ou de acumulação de créditos, nem benefício fiscal. Então, a alíquota a ser aplicada sobre o faturamento, geralmente no Simples, acaba ficando maior do que se estivesse fora do Simples. Vamos falar assim, claramente, né, para o pessoal ficar esperto na hora de analisar se vale a pena ou não. Sim, sim. Então, a gente sempre recomenda avaliar bem, confrontar, fazer né, um comparativo entre permanecer ou não permanecer no Simples, né? Comparando as alíquotas, comparando os valores que seriam devidos por uma forma e por outra forma, certamente se obtém uma resposta que possa satisfazer, né, essa dúvida aí ou esclarecer qualquer dúvida sobre isso. Maravilha. Então ficou esclarecida aí as diferentes formas de tributação,
né? Em relação ao simples, né, Sara? Sim, Vamos sim. chegar nas demais aí. Sim, sim, com certeza. E aí, eu queria que você falasse pra gente, assim, né, sobre os sistemas não cumulativo, aplicado às contribuições do PIS e COFINS, né? Quais são, né, os sistemas não cumulativos? É, então, o sistema não cumulativo de PIS e COFINS, ele é exclusivo das empresas obrigadas ou as optantes do lucro real. Sim, Então, o não cumulativo, que é aquele que permite a tomada de créditos, ele é exclusivo do lucro real. No lucro presumido, que é uma outra forma de tributação, simples lucro presumido e lucro real. Então, no lucro presumido, não há possibilidade também de acumulação de créditos. As alíquotas do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS, elas são cumulativas, elas são de aplicação sem tomada de crédito, né? Você aplica as alíquotas para apurar o seu valor devido, sem descontar ou sem abater nenhum benefício ou crédito. O ICMS, nestes casos, né, se algum laticínio optasse pelo lucro presumido, o ICMS segue a mesma forma como é no lucro real. Mas as contribuições do PIS e da COFINS são cumulativas, portanto, não permitiriam nenhuma tomada de créditos. certo. Inclusive a tomada dos créditos do Mais Leite Saudável. Sim. Eles são exclusivos do sistema não cumulativo, que é próprio do regime do lucro real. E aí, assim, quais são as vantagens, né, do lucro real e do sistema não cumulativo de PIS e da COFINS para os laticínios? O sistema não cumulativo, ele significa o seguinte, a Hum, tomada, a possibilidade de tomada de créditos sobre os insumos adquiridos e aplicados no processo produtivo, né? Isso é uma questão longa, desde a criação dessa legislação em 2003 e 2004, se discutiu até bem pouco tempo, até o Supremo, até o STJ primeiro, depois o Supremo definiu outra tese, mas a principal do STJ definiu o conceito de insumos 20 anos depois que começou a discussão. Levamos 20 anos aí para definir mais ou menos, ainda não está claro o conceito de insumos. O que pode que e o que não isso? pode gerar créditos. Aham. Estamos próximos, mas ainda não está claro. Tem De- muitas coisas que contribuintes tomam crédito e depois são glosados pela Receita Federal. Então, ainda há divergências de interpretação, né, do alcance desse conceito. Para o Que isso? contribuinte é um alcance, para a Receita Aham. Federal, obviamente, mais restrito. A Receita gosta de restringir a legislação, então, durante esses anos, ela vinha restringindo e ainda continua, mesmo com as decisões já ampliando esse conceito, incluindo itens que não eram permitidos antes. Sim, Mas sim. os insumos em geral, matéria-prima, embalagens, energia elétrica, combustíveis, depreciação, tudo isso pode gerar crédito. Aquisição de máquinas e equipamentos, manutenções, a manutenção industrial de um laticínio, por exemplo, ampliação, reforma, manutenção de veículos, de caminhões de coleta de leite, é, tudo isso faz parte do processo produtivo de um laticínio. Exato. Sem isso, isso é essencial e é relevante para que a atividade continue e se perpetue, se caracterize efetivamente com os resultados esperados. Então, eu não posso tirar um caminhão que recolhe o leite lá do produtor e traz para a fábrica. Ele é essencial, ele é relevante, sem isso a fábrica vai parar.
Não Né? existe, né? Não existe o E se laticínio sem o queimar um leite. motor da fábrica, como é que Então, funciona? É manutenção, eu preciso sim. manter o processo produtivo em funcionamento. E assim vai. Então, esses créditos permitem, o sistema não cumulativo permite a tomada desses créditos. E na outra ponta, vamos falar já Uhum, das saídas do laticínio, sim. o que que acontece? A legislação atual permite, essa legislação do sistema não cumulativo, define vários produtos dos laticínios, a grande maioria, na verdade, dos laticínios, como alíquota zero de PIS e COFINS. Então, hoje em dia, o laticínio ainda, eu não sei até quando, nós vamos falar talvez um pouquinho de reforma tributária Sim, também, né? vamos. Está na Vamos pauta, sim. então depois nós vamos chegar lá. Mas ainda é um sistema que favorece ao setor de laticínios pela não tributação ou pela alíquota zero nas saídas da grande maioria de produtos, sendo apenas alguns que são tributados. Então, esses créditos na entrada, a empresa pode usufruir, pode se creditar e, ao mesmo tempo, não tem débitos na saída. Então, ela acumula créditos. E estes Sim, créditos ela pode usar para pagar sua previdência social, seu INSS, sobre a folha, inclusive a retida de funcionários, pode pagar o fundo rural sobre o leite adquirido, hum, pode compensar imposto de renda devido, se for o sim, caso, se tiver imposto de renda para pagar, imposto de renda retido na fonte, pode sim. usar para pagar qualquer tributo federal. Então, esses créditos são sempre bem-vindos e ajudaram muito já o setor de laticínios. Ajudam Né? muito. Ajudam. Né? A gente sabe Exatamente. disso. Uhum. A gente sabe Alivia o disso. fluxo de caixa, né? Alivia. Alivia o fluxo de caixa, né? E evita o desembolso, né, de mais dinheiro para pagar os tributos que vencem no mês. Né? E com esse alívio aí, grande parte dos laticínios fazem investimentos, amplia suas atividades, constrói nova fábrica, sei lá, hoje em dia Equipamentos, põe né? placas solares, põe sistema de refrigeração novo, Compram equipamentos novos, né? equipamentos, muitas vezes são comprados equipamentos. Eu tenho vários clientes que quando a gente comunica que, olha, dia 20, que normalmente o dia santo do pagamento é o dia 20, né? Sim. Então, no dia 20, olha, a empresa vai receber tanto. Pessoal, ainda bem, a gente tem investimento para fazer. Grande parte usa para melhorar o sistema de produção e ampliar ou melhorar o conjunto, né, da indústria ou da qualidade, ou de um jeito ou de outro para melhorias, né? Sim, então, ô Rogério, o quanto que você, de coisa importante que você falou, assim, né? O quanto que os laticínios precisam saber, né? E precisam de informar para a Receita, porque não vira só uma obrigação, né? Você tem direitos ali, né? Você tem os benefícios que você precisa de conhecer para você se beneficiar. Só que antes disso, né? Eu quero comentar isso daqui, assim, o que que a gente não precisa de ter medo, né? Por exemplo, a gente vai entrar agora no programa Mais Leite Saudável. A quantidade de laticínios que ainda não aderiram, né, não se tornaram beneficiário por medo da Receita Federal. Ah, mas e se eu, né, for um beneficiário e a Receita Federal for um alvo ali da Receita, né? Existe isso, né? Eu quero que, antes da gente ir para essa pergunta exatamente, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa Mais Leite Saudável, como que a gente se torna, né, um beneficiário e o que as empresas precisam de estar atentas, né? Eu preciso de ter medo ou não? Eu me organizar e tratar os meus processos aqui com seriedade, que eu tenho muito mais direito, né, do que só dever. Sim, medo não precisa ter medo. Olha, quem tem medo certamente sabe por que tem, né? É. Se a empresa é correta, né, tem seu faturamento legal, emite nota, né, está dentro de um sistema e de um padrão, né, de Uhum. escrituração regular, com a escrita fiscal normal, não há que ter medo.
A Receita não pode causar medo no contribuinte. A legislação é complexa, é difícil, sim. O empresário também não precisa saber toda a legislação, ele só precisa ter o contato de quem sabe, né? Ou ter Sim. a parceria de quem sabe. É verdade, porque ele tem o negócio da atividade para cuidar. E justamente para ele poder cuidar do negócio, das atividades, da aquisição, das vendas, da manutenção de todo o sistema, ele não, a princípio, nem pode perder tempo com burocracia. Sim. A burocracia, o ideal é delegar ao setor contábil a assessoria que vai ajudar, independente de quem seja, desde que seja qualificada e realmente contribua para o sucesso da empresa. Pois é, mas Então, essa, aqui, essa é a parte chave. sim, mas aqui assim, Pois, aí eu queria que você deixasse uma dica, né? Porque, infelizmente, não são todos os nossos empreendedores, né, do setor de laticínios que têm acesso a boas assessorias e consultorias, né? E assim, ele pode não entender, né? Ele pode delegar ali as responsabilidades. Ele não pode delargar nada, né? E ele precisa de pelo menos saber fazer uma pergunta, né, sobre aquilo, né? Eu acho que alguma coisa ele precisa de saber para fazer uma boa pergunta para esse assessor, né, para essa empresa que está, né, ajudando ele ali no entendimento ali da legislação e nesse cumprimento aí com a Receita Federal. Porque é um problema que a gente vê que acontece muito no setor, né? Às vezes estão associados a escritórios que não têm a competência devida, né, para ajudar ele realmente a entender a legislação, e aí eles não crescem, né, ficam com medo, às vezes por muita pressão ali dos contadores, não faz isso, né, e assim, aí você limita o negócio de alguém por falta de informação, né? esse é um fator bem relevante. Muitas vezes acontece isso. Agora, o empresário é bom que ele seja curioso, que ele vá de atrás, que ele procura É, saber, né? Eu digo assim, não precisa conhecer a legislação a fundo ao ponto dele querer resolver isso. Ele já tem um negócio para cuidar, para administrar, para fazer e acontecer. Então, essa parte mais específica, né, desse programa Mais Leite Saudável, e a outra parte dos créditos que eu mencionei antes, dos básicos, que são diferentes desses decorrentes do Mais Leite, são duas fontes de recursos para a empresa, né? Então, uhum, agora falando exclusivamente do Mais Leite Saudável, ele não precisa conhecer toda a legislação, mas ter em mente o que acontece se ele tem o programa e se ele não tem o programa. Se ele se habilita ou se ele não se habilita. Qual é a vantagem que ele pode obter com isso? Né? E se ele tiver estabelecido todo na formalidade? Às vezes o pessoal não tem dúvida ou tem medo, que nem você colocou no início, mas aí eu vou ter que mudar meus procedimentos, vou ter que emitir nota fiscal de tudo. Sendo beneficiário do programa, quanto mais nota fiscal ele tiver, provavelmente melhor seja, sim, porque ele vai ter crédito sobre as entradas, sobre as compras de leite in natura, e na maioria dos estados, ele vai ter também créditos sobre as saídas. Ele vai ter crédito de ICMS na saída. Ele vai pagar só uma parcelinha. E os créditos das entradas, se ele registrar tudo, ficam muito maiores que os débitos nas saídas. Então, quanto maior ele for, mais dinheiro sobra, mais ele uhum, reforça o caixa. Então, uhum, essa preocupação é inócua, não é cabível. Quanto certo, mais, e aí ele anda na linha, ele pode dormir tranquilo. O mês passa, os profissionais que ele elegeu, contratou, vão fazer a apuração, dali um tempo a Receita Federal analisa e devolve o dinheiro para ele, ou homologa as compensações que foram feitas com os débitos do mês ou do trimestre, e o restante cai na conta bancária dele. Ele pode usar para a finalidade que ele quiser. Ele pode fazer sim. investimento, pode pagar salário, pode fazer o que ele quiser. O dinheiro é da empresa.
Certo. É um Certo, retorno certo. que é um retorno líquido para a empresa, desde que esteja habilitado. Em seguida, a gente já vai falar os requisitos aí para se habilitar, né? Mas Uhum. desde que esteja habilitado e cumpra os requisitos. Porque a Receita Federal não tem requisito oculto. Todos os requisitos que a empresa deve cumprir são públicos, né? Não tem nada escondido. Ah, tem coisa que eu não sabia. A princípio pode até não saber, mas a regra já existe. Ela é clara, ela foi publicada, ela faz parte. Então, quem se dedica, que nem eu disse antes, não precisa saber tudo isso, mas se alguma assessoria que se dedica, pode mostrar para ele, olha, se a gente fizer isso tudo, a gente não corre nenhum risco. Sim. E receber restituição ou ressarcimento não significa ficar exposto à fiscalização, muito Uhum. pelo contrário. Se a empresa faz isso com regularidade e de forma correta, ele recebe rapidamente os ressarcimentos, porque os próprios sistemas da Receita são automatizados e rodam, vamos dizer assim, num automático, sem ter que a Receita intimar o contribuinte, me apresente isso, me justifique aquilo. Não, o sistema roda sem pedir nada. O dinheiro cai na conta lá 90, 100, 120 dias depois. Sim, sim. Certamente sem nenhuma intimação, desde que feito dentro dos padrões, dentro das instruções normativas que estão estabelecidas pelo próprio sistema da Receita. Sim. E assim, o quanto que as pessoas, elas não acreditam, né? Elas não acreditam que isso pode acontecer. Ah, tá, eu vou lá e vou, né, vou organizar aqui o meu negócio, vou mudar o meu regime, e aí a Receita vai depositar dinheiro na minha conta, né? As pessoas não acreditam muito nisso, né? Não, isso, né? E a pessoa tem que estudar, tem que ter uma assessoria boa ali, tem que ter uma equipe boa por perto para explicar. E às vezes, assim, eu falo que o programa Mais Leite Saudável é um programa espetacular, né? Que ajuda, né? Ajudou muito, ajuda muito a indústria, né? O nosso setor. Mas aconteceu que, assim, teve um boom, né? Apareceu muita gente falando disso, né? Os telefones dos donos de laticínios aí tocando, né? 24 horas por dia, por pessoas oferecendo. Só que, assim, oferecem, mas às vezes não tem um esclarecimento do que realmente precisa, do que ele precisa de entender sobre esse programa. Né? Então, tem isso. A pessoa às vezes mostra só o benefício, ah, mas vai cair dinheiro na sua conta, vai cair dinheiro na sua conta. Mas o cara, ele tem muito medo disso, né? Ele não quer correr risco porque o negócio dele é a vida dele, né? Sim. Então, eu falo assim, a gente tem isso, as pessoas ainda não acreditam que isso possa acontecer, mas isso não é nenhum milagre de nenhuma empresa, não é, né, um benefício para só alguns empresários, né, o Rogério? É igual você acabou de explicar. Esse benefício aí, esse Mais Leite Saudável, né, é um programa instituído em 2015. Uhum, Era uma época assim que se vivia um contexto do setor de laticínios em severa crise, dá para dizer assim. Era crise sim. mesmo. Crise financeira, crise de produção, crise até moral e ética. Sim, Nós sim. tivemos na região sul do Brasil aquelas operações da Polícia Federal com apreensão de materiais, né, usados de forma ilícita, leite. Teve uma operação até chamada leite compensado, Sim. né, em, É em triste, mas contraste ao é. leite condensado, né? Sim. Então, leite compensado, o que que era o leite compensado? Era leite batizado, né? Se batizava o leite para esconder algumas impropriedades do leite. Né? Eu não sou Sim. especialista nessa área, mas a gente sabe que naquela época se adicionava aí alguns produtos, chegou a ter até soda cáustica misturado, água oxigenada, sei lá, um monte de coisas, Sim, né? sim. Para Uhum. mascarar alguns problemas que havia no leite, obviamente visando a melhoria da rentabilidade, ou aumentar o lucro dos laticínios, etc. Né, ou dos próprios produtores em conluio, sei lá. Teve um Sim. conjunto de problemas, né? Também aqui não é o caso de ficar analisando esse tipo de problema. Mas só para justificar que esta lei teve origem em cima de um contexto
problemático. E aí veio a lei e diz assim para os laticínios, olha, nós vamos criar um programa para vocês que realmente vai beneficiar vocês, mas vocês não inventem de fazer isso novamente, porque quem fizer vai estar excluído do programa. Né? E estabeleceu um conjunto de critérios envolvendo laticínio e produtor. Né? Para Sim, que quem repetisse estivesse fora, se eu fizer malandragem, eu estarei fora do benefício. E aí o pessoal se ligou. Aí essa fase foi superada quase que assim rapidamente. sim, As empresas perceberam que era melhor, então, aderir ao programa e usufruir legalmente de benefícios do que usar aqueles artifícios fraudulentos, anteriormente usados, aqueles expedientes não recomendáveis, né? Então, a partir dali, realmente tomou-se um novo rumo no setor, teve expansão, né, de produção no país inteiro, a capacidade instalada dos laticínios de industrialização melhorou muito, a qualidade melhorou, então foi um marco, um divisor, né, entre o antes e o depois. Só que nós estávamos falando no início dessa conversa de aproveitamento de crédito. O crédito sim. não cai do céu. Esse crédito, esse programa, ele exige da empresa, como eu acabei de falar, o empenho da empresa e dos seus técnicos. Não é assim fazer uma mágica e o dinheiro vai cair na conta. Não. Tem que elaborar um programa, apresentar ao Ministério da Agricultura, que vai analisar e se manifestar sobre ele. Se estiver em conformidade com a legislação, o Ministério da Agricultura aprova o programa, concedendo a habilitação provisória ao laticínio e, ato contínuo, o laticínio tem que se habilitar definitivamente perante a Receita Federal para usufruir dos benefícios fiscais. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. Fazer o programa e executar o programa da forma proposta perante o Ministério da Agricultura. Isso é uma fase. Normalmente, o laticínio faz isso com veterinário, com técnico agrícola, Sim. juntamente, é um serviço que a CT Assessoria faz, juntamente com a empresa, com o laticínio, com seus técnicos. Uhum. Muitas vezes sem muitos custos adicionais, aqueles 5% que tem que ser investido, cabem, né, dentro disso. Então, esses custos são absorvidos por aqueles 5% necessários para manutenção é, é, da fonte produtora, para investimento lá na atividade de campo. Uhum. E o restante daí vem depois, junto à Receita Federal, justamente vem a parte técnica, a parte burocrática, a parte fiscal, de apuração de créditos e de aproveitamento dos créditos perante o fisco federal. Então, são duas coisas: fazer o programa e manter ele e prestar contas dele ao Ministério da Agricultura. Segunda parte, mensalmente, apurar créditos, né, dentro da legislação estabelecida e solicitar o ressarcimento perante a Receita Federal. São essas duas coisas. E o crédito não é pouco, ele é muito vantajoso. O não cumulativo aí dá 4,625 Uhum. 4,625% sobre o leite adquirido para industrialização. Então, esse é o requisito fundamental, o laticínio, adquirir o leite para industrialização. Sim, sim. Adquiriu para industrialização, está habilitado no projeto, faz jus ao crédito, desde que o projeto seja executado dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura. Certo. E como que são apurados, né, e aproveitados os créditos presumidos da PIS e da COFINS, tanto com o programa Leite Saudável quanto sem o programa Leite Saudável? Bom, quando a empresa se habilita ao programa Mais Leite Saudável, então, a partir do mês da habilitação, ela pode tomar o crédito à base de 50% da alíquota normal. E juntos aí, como falei antes,
dá 4,625 sobre a aquisição do leite. E este crédito pode ser solicitado à Receita Federal a cada 3 meses. É por trimestre a solicitação à Receita Federal. Um pedido de ressarcimento é trimestral. Então, janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho, são 4 pedidos por ano. Uma vez pedido para a Receita Federal, se eu não usar esse dinheiro para compensar algum débito que a empresa tenha durante esse período, vai chegar ali num período depois, a Receita paga em espécie esse dinheiro, devolve na conta bancária indicada na hora do pedido. Caso a empresa queira usufruir antes de uma parte já, né? Eu pedi 200 mil no trimestre, mas eu tenho um débito de 40. Eu posso compensar esses 40 mil e ficar esperando 160 em dinheiro, não tem problema. A Receita Federal faz a liquidação da diferença em espécie, pronto. Eu posso usar 50%, 70%, 100%, 99% e receber só uma diferencinha do saldinho que sobrou? Vai receber sim, a Receita paga sim. Às vezes demora um pouquinho mais, porque tem as compensações para analisar, tá? Os sistemas têm que se cruzar, mas a Receita certamente vai homologar as compensações e pagar a diferença em dinheiro. Se a diferença é pequena ou grande, não importa, ela paga igual. Se é 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, ela vai pagar. Sim. Não vejo, não tenho visto problemas de orçamento, porque é 1 milhão, ou são 10 milhões, ou 50 milhões, não tem problema quanto a isso. Por enquanto, não. Nunca vi. Então, a empresa pode ficar tranquila. Se ela não gastar, ela recebe em dinheiro. Então, esse é o sentido da tranquilidade, desde que o programa esteja em dia, tenha regularidade fiscal, não esteja devendo outras coisas, né? E tenha sido feito corretamente o pedido e apresentadas as escriturações, né? A IFD contribuições, que é a principal para se apurar isso, né? Tem que estar sendo feito de forma correta, para que a Receita Federal possa processar eletronicamente. Ela faz o cruzamento virtual, ela não precisa nem intimar, você não precisa mandar nenhuma cópia, nem um papel, nem nada. Nenhuma Ela vai carta. processar. Cabe a ela analisar o seu pedido. Ela só vai pedir alguma coisa se tiver alguma inconsistência. Entendi. Se a escrituração está bem feita, o pedido conforme a escrituração, é só aguardar. Tudo ok. Entendi. E como que são apurados os créditos básicos, né, de PIS e COFINS? Tá. Eu só queria voltar ao assunto aqui do Sim, programa. vamos. Com o programa, então, eu falei que a alíquota era 50%. Eu não Sim. concluí sem o programa. Eu estava É me verdade. escapando aqui, Desculpa. tá? Não, e eu Mas também me vamos voltar perdi. que daí a gente Vamos, vamos, arremata vamos. essa pauta aqui. Então, Olha vamos só. voltar na pergunta, né, de como que são apurados os créditos e aproveitados, né, sem o programa Mais Leite Saudável. Exatamente, é a parte que faltou. Sim. Então, sem o Mais Leite Saudável, Sara, a empresa não pode ressarcir o valor e nem utilizar para pagamento ou compensação de outros tributos. Sim. Este crédito de 20% daí, você vê que diminui, né? 20%, com o programa é 50%, sem o programa é 20% sobre a aquisição do leite, e este crédito somente pode ser utilizado para dedução do PIS e da COFINS devida sobre algumas das saídas tributadas lá. Entendi. E se não tiver produto tributado, ela vai ficar com o saldo credor em sua escrituração fiscal. Certo. Fiscal e contábil, obviamente, mas ela não pode aproveitar, não pode pedir em espécie, não tem direito a receber em moeda, a receber em crédito em conta corrente, não. Então, assim, antes da gente ir para a pergunta dos créditos básicos, eu vou querer que você comente aqui ainda
né, nessa pergunta dos créditos apurados e aprovados com o programa Mais Leite Saudável e sem o programa Mais Leite Saudável que você acabou de falar. E aí, Rogério, como é que fica a situação do programa Mais Leite Saudável, né? O que você deixou claro aqui nessa resposta, né? Sobre o programa, falou como que fica o programa com a reforma tributária, no formato que está até agora, né, que já passou lá pela Câmara dos Deputados. Tô falando isso porque você acabou de deixar Certo. claro que não tem ressarcimento, né? Certo. A reforma tributária, hoje, o arcabouço que passou na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei aí, ele tem um período de transição, né? Ele prevê um período de transição. Então, a princípio, hoje ele trocou 6 por meia dúzia até agora. Sim, Nós estamos falando de possibilidade de extinção de PIS, COFINS e IPI e criação da CBS, né? sim. Contribuição sobre Bens e Serviços. Uhum. Nós teremos aí, provavelmente, a extinção do ICMS e do ISS, né? A nível estadual e municipal, e a criação do IBS. Até aí, nada de Nada anormal. muda. Nada muda. Até ali. Mas isso é justamente o arcabouço. Arcabouço é a ideia de criação nesses termos propostos aí. Então, teria lá, já com alguns critérios, essa reforma já tem alguns critérios que serão não cumulativos, né? Algumas atividades com alíquota reduzida, outros com alíquota zero. Então, tem algumas situações já previamente indicadas. Mas o tributo em si, a gente fala de IVA, né, de valor adicionado, que, na verdade, pelo que se estabeleceu aí, não vai existir IVA, né? O IVA é apenas uma forma, não existe um imposto de valor agregado. O imposto de valor agregado é a CBS. A CBS que é a contribuição, só porque ele vai incidir em cada etapa sobre o valor que as empresas vão agregando em cada etapa, né, de circulação da mercadoria. Então, essa situação aí, hoje, é difícil falar, né? Se eu ficar pensando assim, eu acompanhei, li um monte de coisa, uns escrevem uma coisa, outros escrevem outra, o próprio pessoal da comissão lá votou esse projeto de forma assodada, rápido, na calada da Sim, noite, sem muita discussão, sem chamar especialistas da área, tem tanta gente boa das universidades, de tudo que é lugar, dos órgãos, do comércio, da indústria, das federações, né, de sim. tudo que é ordem aí, que poderiam contribuir para o debate. Só que se resolveu fazer e tinha que ser naquele dia, né? E já Então, passou. a leitura que se faz hoje é de que provavelmente 2 ou 3 categorias aí vão pagar por isso. Uma delas, infelizmente, eu acho que é o agronegócio. Porque ali teve gente fazendo discurso, rasgando elogios, dizendo que a alíquota para muitos produtos agropecuários seria reduzida a 50%. Que beleza, reduzir a 50 se hoje ela é zero. O pessoal muitos nem questionaram, mas eu fiquei muito preocupado. Aonde isso pode chegar? Se a alíquota for 25%, você imagina 50% de 25%, nós estaremos falando de 12,5% desses tributos, que na maior parte dos produtos agropecuários é zero. Não tem. Então, teríamos um aumento de 50% da alíquota total. Partindo do zero até chegar ao teto normal, seriam 50%. Outro é o setor de serviços, que provavelmente vai ajudar a pagar a conta. E outra parte é a classe média, que vai estar pagando, provavelmente, dentro do consumo, né? Do consumo das famílias, da aquisição de bens de consumo ou bens duráveis, vão estar embutidos esses 2 tributos aí recém-criados, que certamente virão com alíquota elevada. Então, Sim. serviços, agronegócio e classe média vão carregar o piano.
certamente, porque nesse período todo eu procurei sempre acompanhar com olhos assim críticos para ver, olha, ninguém em momento nenhum alguém falou em reduzir gastos, Sim. né, em qualquer nível de governo. Todos só aumentam e aumentam e aumentam, especialmente o governo federal, com criação de mais ministérios, cabide de emprego, toma lá da cá, de toda ordem, alguém vai ter que pagar a conta. Né? O déficit público já é elevado, a dívida pública toma três, mais de 2/3 do orçamento, né, da União. Uhum. Então é terrível continuar assim. Podia ser uma reforma tributária bem discutida, certamente alguém vai ter que pagar mais, isso iria acontecer fatalmente, mas talvez com uma destinação melhor, um dinheiro melhor aproveitado, né? Porque o dinheiro é tão sofrido, arrecadar de toda a população que já é sofrida, de toda a ordem, né? Então, arrecadar para depois gastar mal, vai continuar, vai se perpetuar o mesmo sistema, né? Não vai mudar, não vai virar chave nesse momento. Eu vejo assim, que embora demore 10 anos, tem a transição até 2026, provavelmente os projetos Mais Leite Saudável, de quem já tem, vai concluir, talvez até surjam novos, e dentro, quem sabe, do IBS e da CBS, tenha espaço para algum incentivo dessa natureza. Não Entendi. acredito que lá na frente vá parar em zero toda uma programação dessas que já vem de longa data, que já deu bons resultados, né? Vamos ter que Entendi. esperar para ver, né? Não tem ainda nenhuma previsão, né, de quando que. Mas você acredita que esse ano ainda, o ano de 2023, ainda passa pelo Senado? Já que foi votada tão rapidamente aí no mês de julho. Acredito que sim, que a ideia é essa, né, de forçar a barra de fazer essa votação de forma rápida, sim, para poder dar seguimento nas demais partes, né, porque esse arcabouço tem uma definição. Os tributos, o fato gerador, a base de cálculo, né, o contribuinte, a alíquota, tudo isso será definido em lei complementar, Uhum. né, porque hoje não se tem nada ainda definido. É tudo uma especulação, assim, uma parte, algumas bancadas, né, de deputados têm uma ideia, outros têm outra ideia, uns querem mais, outros querem menos, uns querem incluir uma determinada atividade, outros querem outra, então está no campo da discussão. Então é difícil falar hoje, até para a gente que é interessado no assunto, a gente Tá não difícil. consegue extrair tudo o que gostaria, né, desse emaranhado, né, de situações e de discussões, que às vezes lá até descamba por um bate-boca, né, e também não acrescenta nada, não é hora de ficar brigando, seria hora de uma discussão saudável, com É, técnica, com boa discussão para se avançar e não para se regredir eventualmente, né? sim, sim. Pois é, então vamos aguardar, né? Não dá muito pra gente fazer previsões, né? Antes dela passar pelo Senado, a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer aí nas conversas, né? Quem vai, né, brigar pelo setor. A gente sabe que tem um movimento, né, muito grande, né? O povo não tá parado, tá se movimentando, tá conversando, tá reunindo, mas a gente precisa de realmente aguardar passar lá pelo Senado. Enquanto isso, né, nós vamos entender, né, como que os créditos básicos de PIS e COFINS são apurados para os laticínios. Uhum. Eu falei antes uma boa parte, né, sobre créditos básicos, quando eu falei sobre insumos, né? Sim. A gente chama de básicos aqueles incidentes sobre insumos. Então, Uhum. eles são apurados hoje pela alíquota cheia, né? Quando eu Uhum. falei do presumido, ele é a base de 50% só da alíquota, né? Porque Uhum. ele considera embutido um PIS e COFINS de 50% naquela produção de leite in natura que o laticínio adquire. Então, os básicos
são aqueles lá dos insumos, da energia elétrica, da depreciação, das embalagens, máquinas, equipamentos, manutenções, e esses créditos, na verdade, eles são controlados separadamente, mas ao mesmo tempo em conjunto com os créditos presumidos. Eles vão num pedido só de ressarcimento. Eles se somam, os dois tipos, na hora de solicitar a Receita Federal, faz uma solicitação só. Né? Uhum. Eles têm um controle de tipo, né? Eles têm códigos específicos que a gente faz na escrituração, apura corretamente e tal, mas vai integrar o mesmo pedido. E a Receita Federal, na hora do ressarcimento, vai indicar os valores, muitas vezes de forma separada, mas relativo ao mesmo pedido. Ah, você está recebendo 100 mil de crédito básico, 220 mil de presumido, tal, tal, no valor de tanto. Então, vem um despacho decisório reconhecendo esses créditos e tudo bem. Eles se somam, na verdade. Para o contribuinte, né, para o dono de laticínio, é o mesmo dinheiro, é só somar os dois, né? E pode Sim. ser usado da mesma forma. Para pagamento de previdência, para pagamento de outros tributos federais, né, pode utilizar. O saldo que remanescer, a Receita paga em espécie. Certo. Ô, Rogério, a gente até comentou aqui um pouquinho, né? Mas eu vou trazer de novo aqui a pergunta para você deixar mais claro aqui para o pessoal, né? Existe o medo de que a solicitação de ressarcimento de créditos possa resultar em procedimentos de fiscalização? Na verdade, eu já até afirmei para você que isso existe, né? Eu quero que É, você agora, como né, de isso, uma empresa de não, assessoria e um ex-auditor, me traga o seu ponto de vista para mim. não, isso é lenda, é lenda. Você acha que não? Não, é lenda, é lenda. A Receita, se ela tiver que fiscalizar, ela tem seus mecanismos de consulta, de cruzamento de informações. Não vai ser porque tem um pedido ou porque tem uma ação judicial que o contribuinte vai ser selecionado, né, para ser fiscalizado. Não, não é assim. Não tenho esse conhecimento, não tenho realmente. Não faz parte da atuação dentro da Receita Federal. Nunca vi isso aí. A Receita Federal tem seus critérios de cruzamento, né? Ela tem um conjunto de informações que se estendem desde as notas eletrônicas de tudo, né? Emitida pelo contribuinte, emitido contra ele, é, movimentação financeira, aquisição de bens, tem informações de cartórios. A Receita tem um conjunto de informações, tanto as prestadas pelo próprio contribuinte, como os demais contribuintes que interagem com ele. Então, Uhum. não vai ser porque tem um pedido de ressarcimento que um laticínio seja fiscalizado. Não, o próprio procedimento de verificação da existência dos créditos é um procedimento de auditoria. Ele começa Sim. eletronicamente. E se está tudo ok, não vai acontecer nada, vai receber o dinheiro, a Receita vai dizer tudo certo, né? Não tenho nada contra você, você está apenas aplicando a lei e a lei lhe concede esses créditos e vai pegar e creditar para esse contribuinte. Agora, se dentro desse cruzamento de informações tiverem inconsistências, Aí, em relação ao crédito, certamente alguma intimação para justificar, para comprovar, para esclarecer, no mínimo isso. E, sim. eventualmente, a glosa, se tiver elementos para isso, a Receita já faz a glosa daquela parcela não comprovada e Uhum. devolve o valor a menor. E abre prazo para que o laticínio ou o contribuinte, então, possa fazer a sua impugnação ou manifestar sua inconformidade em relação a isso. Sim, Ele sim. terá 30 dias para ou concordar ou opor a sua indignação, né, através de impugnação ou manifestação de inconformidade sobre essa glosa. Agora, o procedimento de fiscalização é fora desse contexto.
Sim, sim. Dentro da Receita Federal está numa outra situação. A fiscalização é por parâmetros, por critérios, não é aleatória, é com base em indícios, né, de irregularidade. Sim, Então, sim. sempre foi assim e a gente sabe que continua assim. E nesses 25, 30 anos aí que eu conheço bem a Receita, sempre foi assim, com base realmente em indícios de irregularidade que se abre um procedimento fiscal. O auditor não chega de forma aleatória num contribuinte. Não, Então não fica tem. aqui um tranquilizante pros donos aí de laticínios, né? Fica, Ô pode Rogério, ficar assim. eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre o ICMS. Quais são os incentivos fiscais de ICMS disponíveis para os laticínios? Certo? Nos estados onde a gente atua, praticamente todos eles têm um benefício fiscal chamado crédito presumido de ICMS. Sim, Inclusive aí no seu estado, Minas Gerais, sim, né? sim. A maioria dos estados concede um crédito presumido sobre as operações, muitas vezes, inclusive sobre a aquisição do leite. Sim. O leite é adquirido para industrialização recebe já um crédito presumido e outro na condição da saída, às vezes dentro do estado ou também nas saídas interestaduais. Então, o estado, a maioria dos estados incentiva a produção de laticínios, né? Uhum, Então, ele concede um crédito, muitas vezes, tem vários estados aí que tem, Minas Gerais tem umas hipóteses aí que pode chegar até 100% uhum. do ICMS devido. Então, ele abona praticamente, ele te dá um crédito. Ah, se eu devo 100, ele me dá um crédito de 100. Na verdade, o laticínio não precisa pagar ICMS. Essa é a condição. Porque o leite, os derivados ali são produtos da cesta básica também. Então, eles têm a tributação realmente favorecida. Sim. Entende? Então, ali o Estado entra porque ele tem interesse, né? Na ampliação ou na conservação dessa produção, ou na melhoria da qualidade, ou na melhoria, né, lá no campo, onde as pessoas mais sofrem, onde produzem isso. Então, ele dá um incentivo em toda a cadeia. O Estado diz: olha, eu não preciso, eu não quero arrecadar com leite, porque eu quero ajudar. Isso é um setor que já tem uma carga tributária indiretamente, né, nos seus produtos. Então, o Estado concede essa, ele abona praticamente. E este crédito presumido, Sara, pode ser excluído da apuração do imposto de renda, Uhum. desde que corretamente apurado, escriturado, informado nas declarações para a Receita e para o Estado, existe o benefício fiscal da exclusão. Então, o laticínio muitas vezes não paga PIS, COFINS, porque sobra crédito. Então, ao invés de pagar, ele recebe. Uhum. ICMS praticamente consegue zerar a sua conta ou recolher pouco. E, ao mesmo tempo, ainda aproveitar o crédito presumido para excluir da base de cálculo do imposto de renda. Certo. É um desenho quase perfeito. É Sim. um mundo bem bolado, bem planejado para um setor que, por enquanto, tem esses incentivos a seu favor. Então, Sim. as empresas que aproveitam as oportunidades que a legislação dá, conseguem realmente se viabilizar também utilizando esses mecanismos aí permitidos pela legislação, claro. Sim, mas aí, por exemplo, como é que fica, né? Qual que é o impacto da lei 14.592 de 2023 e das MPs 1157 e 1159 nas indústrias de laticínios, né? Considerando a exclusão do ICMS na base de cálculo de crédito de PIS e COFINS.
sim. Olha só, esse assunto aí, ele já vem numa discussão de longa data, né? E o que que É? aconteceu com essa situação? É, teve uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né? Aham. Chamado tema 69, Hum. de exclusão do crédito, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS na apuração da contribuição, quer dizer, sobre as saídas de mercadorias tributadas pelo ICMS e pelo PIS e COFINS. Uhum. Então, lá, toda essa discussão que durou aí uns 15 anos, 15 anos mesmo, começou lá em 2000 esse negócio. Então, terminou em 2017. Sim. 15 de março de 17 foram modulados os efeitos, porque naquele dia foi decidido isso. E aí, Que, mas ó, que pode falar. somente. Oi, Sara, só concluindo essa Aham. ideia, depois eu falo. Ó, é, essa decisão do Supremo determinou ou autorizou que os contribuintes excluíssem o ICMS na hora de apurar os seus débitos de PIS e COFINS. No lado dos créditos, não foi falado nada. Ninguém tocou no assunto. Uhum. Isso lá atrás. Então, até de 2017 até agora, 30 de abril de 23, os contribuintes, beleza, podem excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas suas saídas. Agora veio essa lei aqui, a 14592, com Uhum. suas instruções normativas lá, as MPs e instruções normativas, Uhum. dizendo o seguinte: olha, tudo bem, você pode excluir nas suas saídas, mas a partir de agora o senhor também vai excluir das suas entradas, dos seus créditos. Pois, Agora sim ficou equilibrado. Você não paga na saída, mas também não obtém crédito na entrada sobre o ICMS, porque o ICMS estava dentro do preço e continua dentro do preço. Só que agora, como você exclui ele na saída, você também vai ter que excluí-lo na entrada. Esse é o é, entendimento que o aham. governo colocou. Eu até acho que com alguma razão, para se fazer justiça na não cumulatividade, se você tem de um lado, você tem que atender o outro lado de forma isonômica. Se você não tem na saída, também em tese não teria na entrada. Isso é uma discussão longa já e resultou naquela decisão do Supremo em vias tortas, não foi devidamente julgado na época, mas hoje foi. Então, hoje, o governo, através dessas medidas, resolveu ajustar. Olha, você exclui na saída, mas você exclui também na entrada. Trazendo isto para os laticínios, pode significar, para alguns laticínios, dependendo dos produtos que faz, pode ter Pois, um impacto maior. exato, é isso que Porque eu queria tem. que você Ui, comentasse, assim, pensando no meu estado aqui em Minas Gerais, né, e para quem produz queijo, né, pensando nesse específico estado e para quem produz queijo, né, como é que fica, né, essas indústrias, elas vão ficar em desvantagem em relação a outros estados, né, que não possuem esse benefício? Como é que a gente fica nessa situação? né, As indústrias mineiras que produzem queijo. sim. Pelo que eu sei no estado de Minas, né, as indústrias tributam o queijo e recebem um crédito presumido equivalente ao débito da saída. Me corrija se não for isso. Eu acho que é isso. Eu dei uma olhada por alto aí na legislação, como não é meu estado Estado. que eu mais atuo aqui, mas basta aí a gente estudar depois. Dá para Sim, sim. estudar, te responder em outra ocasião e analisar melhor. Tá Mas joia? a princípio é isso, pelo que eu vi assim, ó. Então, tem laticínios que terão prejuízo realmente agora, desde 1º de maio, porque eles não conseguem tomar esse crédito e na saída eles já não tinham débito, Uhum. porque ele já era perdoado praticamente, porque tinha um crédito presumido. Agora,
a regra do crédito presumido faz com que o laticínio destaque o ICMS na saída e obtenha o benefício fiscal através de inscrição, de habilitação no governo do estado, no Cefaz do seu estado, para obter um crédito equivalente ao débito da saída. Daí, aquele débito na saída também se exclui integralmente. Aí nós estaríamos falando em equilíbrio de novo. Se isto não for permitido no seu estado, certamente os laticínios de Minas Gerais terão um prejuízo. Que daí medir esse prejuízo, isso depende da quantidade de insumos tributados pelo ICMS e PIS e COFINS que cada laticínio adquire. Para mensurar isso, para saber quanto isso representa, então tem que analisar cada caso. Sim, sim. Mas você já deixou a resposta bem clara aqui, né? Existe sim o risco da gente ser prejudicado, né? Vamos usar assim o termo, né? Rogério, e qual que é a dificuldade, né, em quantificar os benefícios e os reflexos tributários dos valores passíveis de ressarcimento? Olha, os reflexos tributários, como é que eu te diria assim, o reflexo tributário desses valores aí de PIS e COFINS. Eles são, a Receita Federal entende que os créditos presumidos do Mais Leite Saudável são tributáveis pelo Imposto de Renda e Contribuição Social. Eles integram a base de cálculo. Então, já tem várias soluções de consulta, né? Tem empresas, laticínios e assessorias que entraram com ações judiciais. Lá atrás, no início, a gente também tinha dúvidas, né? Achando que isso seria possível. Mas depois foi formando um consenso com as instruções normativas da Receita, com decisões do CARF, dizendo que os créditos presumidos decorrentes do programa Mais Leite Saudável não são passíveis de exclusão do imposto de renda e, portanto, devem integrar a base de cálculo de tais tributos. Então, ele é um incentivo, mas não é uma subvenção como muitos queriam. A ideia era de enquadrar este crédito decorrente desta lei, do programa Mais Leite Saudável, como subvenções para investimento e, em função disso, excluí-lo do imposto de renda. Eu falo excluí-lo porque isso é uma parte técnica lá na escrituração fiscal. Mas, assim, não tributar pelo imposto de renda esses créditos. Essa era a intenção da grande maioria, inclusive a da gente, que Sim. não vingou. Até hoje a gente tributa, né, dos clientes do escritório, obviamente, passa pela tributação. Mas, em compensação a isso, só emendando para a gente ver que existe um outro ponto de equilíbrio aqui na tributação, que é a questão do crédito presumido do ICMS. Se devidamente escriturado, devidamente apurado o crédito presumido, este sim é uma subvenção para investimento, que daí reduz o imposto de renda. Ele ameniza essa situação do Mais Leite Saudável, muitas vezes fazendo com que o laticínio não pague imposto de renda ou fique com eventual prejuízo fiscal. Muito interessante essa questão. Tem laticínios que têm medo de usufruir disso, isso é uma questão que hoje está bem esclarecida, bem resolvida, tem julgamento nas instâncias superiores, né, na Suprema Corte, no STJ, então não se tem mais dúvida quanto ao aproveitamento. Então, isso também é uma forma, que é um conjunto de fatores que uma assessoria leva em consideração para se apurar os tributos do laticínio. Não é simples nessas alturas, realmente não é. A nossa legislação é complexa e ela precisa ser integrada
no todo, né? Você trazer a legislação do imposto de renda, do PIS, da COFINS, dessa questão de subvenções aí, para se obter um resultado final tributável da empresa, né? Sim, sim. E aí, Rogério, para a gente ir fechando o nosso papo aqui, eu queria que você falasse para a gente assim, quais são as principais dificuldades e resistências, né, que os laticínios têm para contratar serviços de assessoria e explicar para a gente, né, como que vocês trabalham, né, como que a assessoria trabalha, né? O que que você pode trazer aí de dicas para todas para todo mundo, né? A gente alcança o Brasil inteiro, o papo de laticínios aí tá bem Tá ouvido. certo. Assim, para quem, eu falo que eu queria que você desse uma dica tanto para os laticínios quanto para os outros escritórios também que precisam de estar Sim, atento a informações sérias, né? De levar informação séria aí e claro. passar essa credibilidade, né? Na hora de oferecer os serviços. Uhum. Muitas vezes, Sara, existe assim aquela questão que você já levantou antes, uma certa desconfiança, um medo. Se eu me habilitar num programa para ter um benefício, eles vão, sei lá, vasculhar a minha vida, vão analisar tudo, vão me fiscalizar. Muitas vezes, isso realmente existe. Muitas vezes. A gente já viu, eu já tive situações onde a gente chegou e enfrentou essa situação. Então, Sim. eu vejo que você lá em Minas Gerais, nós estamos aí bem distante um do outro falando, e a situação é a mesma. Então, isso no sul do Brasil, no sudeste, no norte, no nordeste, nós vamos encontrar a mesma situação. Então, esse certo medo, um desconforto, né, em relação, um medo em relação ao desconhecido. Você não sabe exatamente o que poderá acontecer se eu tomar crédito, se eu me habilitar, em vez de pagar, eu ficar pedindo coisa para a Receita, né? Como é Uhum. que isso vai acontecer? Não tem nada a ver. Se eu estiver dentro da legislação, cumprindo minhas obrigações, e a legislação diz que eu tenho algum direito, eu posso obter, eu posso exercer esse direito. Não precisa ter medo de exercer meus direitos. Isso é inerente, né, ao cidadão, à empresa. E o fisco também. Quando o fisco entender, através da sua fiscalização, que ele tem o poder para isso, se ele entender que foi lesado em alguma parte, ele vai se manifestar, ele vai pedir explicação, e caso a explicação não seja convincente, ele vai autuar o contribuinte cobrando tributo com encargos, com multa, com juros, etc. Né? Ele tem os meios para isso. E o contribuinte também tem os seus meios. Qual é que são os meios? Apresentar as declarações, preencher os formulários, apresentar a parte fiscal, fazer os pedidos e receber o valor. Essa é a parte que cabe ao contribuinte. Mas muitas vezes essa questão também passa por uma outra parte. A empresa está tão tranquila no simples ou no lucro presumido, como é que agora eu vou agregar mais trabalho, mais atividades, vai ampliar, exigir um conjunto de obrigações acessórias para poder usufruir? Mas se ficar esse valor não é significativo e tal, vamos ficar quietinho, tá bom assim. Muitas vezes acontece isso, até porque não sabe exatamente que quantia que teria direito. Muitas vezes, quando o contribuinte enxerga, né, números da quantia, do valor que ele faz jus, aí o Sim. olho cresce. Eu vou te dar uns exemplos, eu tenho um materialzinho aqui com um exemplo, deixa eu achar que Aham. eu acabei virando a página aqui, deixa eu achar aqui os valores. Tá, Ó. joia. Quando ele enxergar um valor assim, olha, se eu industrializo 5.000 litros de leite por dia, que é comum ter laticínios, né, Sim. com 5.000 litros, é aquele que iniciou, ou está numa região onde não produz tanto, ou a concorrência é grande, mas é comum ter isso aí. É uma queijaria e tal, familiar. Comum. Então, com 5.000 litros de leite dia, no lucro real, adquirindo esse leite a um custo médio de 2,50, botei um exemplo aqui, Uhum. esse laticínio teria R$ 17.343 por mês
de crédito presumido. Uhum. Isto no ano significaria 208 mil, com 5 mil litros. Com 10 mil, nós estamos falando de 416 mil por ano para o laticínio. Dinheiro limpo. Disso, ele precisa investir 5%. Uhum. 5% de 400 mil, estaríamos falando aí algo em torno de 20 mil reais de investimento para melhoria da qualidade, produtividade, aquelas coisas que dali a pouco vamos Aham. falar do que pode ser feito naqueles projetos aí, que eu ainda falta esse item da pauta, né? Então, mas se tiver 50 mil litros num laticínio, tem laticínio com 50 mil que não tem projeto, gente. Isso são Tem muito. mais de 2 milhões de reais por ano. 2 milhões de reais por ano e Muito deixa de dinheiro. aproveitar. E esse dinheiro pode entrar em espécie. Se continuar pagando, como vem pagando regularmente os tributos que ocorrem agora, sobre as operações de agora, esse dinheiro entra na conta. 2 por ano. Se for 75 mil, passa de 3 milhões. Só de crédito presumido, mais o básico e mais a oportunidade de exclusão do crédito presumido do ICMS, né? Uhum. Que é a Sim, sim. outra ponta para não pagar imposto de renda, né? Mas Sim, isso sim. tudo envolve um planejamento mais amplo, né? Sim, sim. É, você falou que a gente precisava de Mas falar dos eu queria requisitos, né? falar Sim, sim. sobre os programas, os objetivos do programa, os Sim, sim. tipos de atividades, porque agora falamos bastante em valores, em receita e Aham. coisa. Vamos sim. Agora vamos tocar um pouquinho no assunto que compete muitas vezes ao laticínio, porque o dinheiro não cai do céu, ele não dá em árvore, ele vai ter que fazer esta parte que eu vou falar agora. Sim, sim. E daí sim ele vai fazer jus a tudo isso. Então, normalmente, quando se faz um projeto mais leite saudável, no primeiro projeto, se começa pela questão da qualidade, né, no controle, né, na redução de CCS e CPP, né, Uhum. que são termos aí conhecidos, né, do pessoal dos laticínios, Muito, muito, dos muito. produtores, né. Então, isso tudo é para melhoria da qualidade, né, da qualidade do leite. Isso, obviamente, feito dentro do projeto, isso vai requerer, né, muitas vezes, visitas, né, visitas técnicas, né, aos produtores, né, higienização de ambientes, distribuição de materiais de limpeza, distribuição de mangueiras, teteiras, lá aquelas coisas lá do próprio do Produtor de próprio leite. produtor. Sim, sim. Exatamente. Lá no interior, distribuição de cloro, vermífugos, aquelas coisas que são essenciais para a melhoria da qualidade do leite. Sim, Né? sim. Isso geralmente na primeira parte, no primeiro projeto que um laticínio faz, se começa por aí. Como diz, é o começo da história, né? Sim, Depois, sim. gradativamente, se pode avançar, né? Pode avançar para a questão do aumento da produtividade, por exemplo, né? Uhum. Sim, sim. É uma Aquelas coisa que a gente. questões lá, sementes de pastagens, distribuição de fertilizantes, implementação de controles, né, planilhas para acompanhamento, registros, essa parte aí quase que um segundo momento. Para a maioria tem É, sido assim. sim, e mesmo porque o grande desafio que os laticínios têm é a qualidade do leite, né? Aqui na Evomil que a gente fala muito disso, né? A gente tem uma parte do nosso software, que é o PQFL, né? O programa, o plano de qualificação do fornecedor. Muitos Uhum. laticínios já integram o PQFL, é o programa Mais Leite Saudável. E o PQFL é a qualificação do fornecedor, então assim, é o que a gente recomenda, fala, comece do básico, né? Vamos fazer, qual que é o maior problema que você tem no seu laticínios? A maioria deles vai responder para você que é qualidade do leite, né? A qualidade da matéria-prima. Então é exatamente isso, né? Vamos começar pelas boas práticas lá, as mais básicas, que é lavar, né, que você já ajuda muito, né, tanto o produtor em baixar CCS, por exemplo, quanto o laticínios, que também vai ser beneficiado, né, com o leite melhor. Exatamente.
né? Exatamente. Vai beneficiar toda a cadeia. O próprio É, laticínio é um dos mais beneficiados, porque ele sim, sim, recebe um produto, né, um insumo em melhor condição. Ele sim, vem melhor, ele vai gastar menos para industrializar e vai oferecer melhor qualidade nos produtos que ele faz com esse leite que comprou. sim, Né? Então sim. é benefício para todo mundo, né? Já É, de largada, né? é o ganha, 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 né? Porque ganha o E- produtor, ganha o laticínios e ganha o consumidor, que também que tem produtos melhores lá nas gôndolas. exatamente, todos, né? Aí depois, num outro momento, a gente tem feito aí erradicação de controle de doenças do rebanho, Sim. né? Aquela questão lá de testes de mamite, clínica, subclínica, aqueles assuntos lá, né? Aham. Distribuição de raquete, né? Para fazer o teste da CMT. mastite, Sim, né? sim. Distribuição de caneca, né? Aqueles assuntos ali para se tratar essa parte, né? Implementação de calendário sanitário com vacinação para brucelose, tuberculose, aqueles assuntos ali que vai levando isso Sim. tudo daí. A empresa trabalha juntamente com o técnico e a gente põe isso no projeto como meta, como objetivo e faz o acompanhamento, monitoramento constante disso, mês a mês, com acompanhamento do investimento necessário para chegar no final do projeto e não ter nenhuma surpresa. O projeto só encaminhar os relatórios, prestar contas ao Ministério da Agricultura e ele, obviamente, vai aprovar o projeto, porque ele não vai ter o que reclamar, porque foi proposto e ele aceitou. Foi Uhum. cumprido, executado da forma proposta, então, obviamente, ele vai homologar. Então, uma certa tranquilidade para o dono de laticínio, desde que também ele ajude com esta parte, porque é a parte que eu falei agora há pouco, ó, essa é a parte Sim. que toca realmente para o laticínio. Sim, sim. Para ele Sim, obter sim. aqueles outros benefícios que nós já falamos tanto, essa parte é necessária. Né? Não é tão grande assim, mas ela ajuda muito, inclusive para ele na economia, como nós falamos, no ganho de qualidade. Sim, mas é quando ele pensa no benefício dele, que vai ser dos dois lados, né? Tanto no ressarcimento quanto na melhoria de qualidade e de volume, né? Porque toda vez que a gente melhora a qualidade do leite, a gente sabe que o volume também vai aumentar, né? Se a gente está trabalhando com CCS, por exemplo. Então realmente não tem o porquê dele não se interessar na qualificação desse fornecedor dele, né? Então Certo. é isso. Eu falo assim, ele não é um benefício só para ele, é um benefício para a cadeia que ele tem que distribuir com os demais, né? Uhum. Mas num segundo, terceiro momento, terceiro, quarto programa do Mais Leite, incluir também o melhoramento genético do rebanho. Tá? Sim. Doação de sêmen, serviço de inseminação, melhoria genética como um todo, né? E renovação do rebanho, né? Para se manter uma qualidade ou aumentar a qualidade do rebanho a cada novo ciclo, né? Sim, Então, isso sim. também pode fazer parte do programa. A gente já tem vários laticínios que já estão nessa fase, que começaram desde lá de trás, desde a criação da lei, né? Então, hoje já estão no terceiro, quarto projeto e estão com essa fase aí já com uma parte, um dos objetivos é a melhoria genética. Legal Então, demais. Uhum. essa é uma parte muito boa. Mas fica a dica aí, para quem vai começar os projetos agora, né? Comece pelo básico, né? A não ser que você esteja numa região que você não tenha problemas de CCS, de CPP, de gordura, né? Comece pelo básico, né? Porque É. toda vez que você ajuda o produtor a resolver os problemas de CCS e CBT, toda vez que você trabalha as boas práticas mais básicas lá com ele, você tá melhorando o negócio dele, né? Você tá ajudando ele ali no negócio dele. Então, eu achei legal demais você trazer o projeto em fases, né? Porque eu acho legal o Uhum. pessoal entender. Porque às vezes o pessoal fica empolgado com o projeto e fala, eu quero fazer melhoramento genético. Só que não adianta, às vezes, ele colocar uma bezerra boa no curral se o camarada vai deixar ela morrer lá de dor de barriga, né? Uma diarreia. Né? Certo. Então, são esses cuidados que a gente precisa de trazer do básico mesmo, né? É o que a gente sempre orienta, começar pelo básico, como dizem por aqui, não, vamos começar no começo. É, É redundante falar isso, mas é isso que tem que ser feito.
tem um Exato. começo, ele está estabelecido onde é o início dessa carreira toda, né? É na Aham. qualidade, né? Isso é um consenso, né? Todos os técnicos, todos os empresários sabem que é ali que é o foco, é ali que é o ponto principal de partida, que as outras etapas podem ser agregadas depois, né? Podem Sim. evoluir com o tempo, né? Sim, sim. Sim, Eu, sim. eu falei um pouco antes, mas eu queria falar um pouquinho sobre os requisitos para o benefício também. Sim, Nós sim. falamos agora o projeto em si, e agora o que é que a empresa precisa ter e fazer para ser beneficiário do Mais Leite, Sim. né? A primeira coisa, então, nós já falamos lá no início, mas optar pelo lucro real. Se alguma empresa, né, algum empresário que está nos ouvindo, está no simples ou no lucro presumido, a hora da mudança é na virada do ano. O Sim. regime tributário adotado no mês de janeiro, ou como primeiro pagamento de tributo no ano, é o que vale para o ano inteiro, com raras exceções de mudança por impedimento daquela atividade ou coisa assim. Mas para laticínio, não, a princípio, não tem mudança no meio do exercício, né? Só se fosse um caso muito excepcional a ser analisado. Senão, é na virada do ano. Pode ser pelo simples até dezembro, se organiza, deixa o projeto pronto, em janeiro passa para o lucro real e já apresenta o projeto Mais Leite Saudável em janeiro e passa a usufruir dos benefícios imediatamente, no mês do protocolo do projeto. Faz jus aos créditos. Claro, desde que cumpra na sequência, né, todo o roteiro previsto, né, para essa situação. Certo. Então, ser lucro real, adquirir leite para industrialização. Eu já tive perguntas assim, se eu compro leite de cooperativa, pode adquirir leite de pessoa jurídica? Sim, desde que adquira e industrialize. Sim. Teve esses dias um laticínio me perguntou o seguinte: eu tenho um cliente cooperativa que pega de pequenos produtores e a cooperativa traz, eu industrializo e devolvo. Eu disse, meu Deus, que pergunta difícil, né? É verdade. É realmente complicado isso, né? Aham. Mas, assim, a lei é clara, a gente interpreta a legislação tributária, ela deve ser sempre interpretada de forma literal. Na lei diz assim, adquirir leite para industrialização. Eu disse, olha, meu amigo, não tem outra forma, você não pode adquirir o leite da cooperativa e depois vender o queijo para ele de volta? Aham. Não, a cooperativa não quer vender para mim, ela quer que eu industrialize e devolvo. Eu digo, então, uma coisa é certa, o senhor não pode se beneficiar do mais leite saudável deste queijo. Sim. Pode fazer mais leite do restante que o senhor compra, adquire e industrializa. Agora, essa parcela do leite vai ter que estornar esse crédito, você não pode aproveitar, que Uhum. tecnicamente estaria impedido, né? Agora, a cooperativa pode, desde que ela tenha essa atividade e seja fiscalizado por um órgão do Ministério da Agricultura, né? Que tenha CIF, CISB, aqueles órgãos de fiscalização. Sim, sim. Aí, quem sabe, a cooperativa. Eu disse, olha, tem que estudar bem o teu caso. A gente ficar falando isso de forma com duas, três situações que o senhor me apresenta, eu te dar a resposta, eu não posso. Então, cada caso tem que ser analisado no seu conjunto, né, de informações mais detalhadas, né? Sim, sim. Só analisar com duas, três informações fica difícil, a gente, né, pode orientar uma coisa que depois não se confirma e a gente ter problemas, né? Mas, no geral, laticínio tem que ser lucro real, adquirir o leite, ser fiscalizado por órgãos de controle do Ministério da Agricultura, ter essa inscrição e Aham. ser cadastrado e ter KNAI fiscal como produtor de alimentos de Sim. origem, né, para consumo humano ou animal. Esse que é outro detalhe. Tem gente que às vezes não nem tem isso e começa assim, diz, mas eu quero.
calma, então vamos ter que fazer as etapas primeiro, Tem que né? organizar. Tem que organizar, tem que pensar, às vezes a empresa é pequena, é familiar, então não tem essas etapas resolvidas. Então, existem conjuntos preliminares de ações, né, ações preliminares a serem realizadas para depois entrar no Mais Leite Saudável, que é mais complexo e amplo, né? Certo. Acho que ficou esclarecido sobre o programa Mais Leite Saudável, ficou esclarecido sobre os ressarcimentos, não ficou? Nós trouxemos Olha, bastante assunto, não temos trouxemos? bastante assunto, já falamos bastante. Eu acredito que da minha parte, se você tiver algum questionamento, eu estou à disposição, Não, eu estou à acho que disposição para hoje, esclarecer, né? eu acho que a gente vai fazer assim, a gente vai colocar o episódio no ar, né? Daqui uns dias, e aí várias pessoas vão escutar e vão trazer, e vão começar a ter dúvidas. E aí, quando elas trouxerem as dúvidas, nós fazemos outro episódio, né? Porque é um assunto longo. É só o meu convidado, É longo, é só o meu convidado aceitar que dá tudo certo, é um assunto longo mesmo, é um assunto bom, bem né? empolgante isso aqui. É verdade, sim, tem muita coisa, né, pra gente ainda comentar. A gente deu uma pincelada, né, nos regimes aí, né, nas formas aí tributárias, mas tem muita coisa ainda pra gente aprofundar. Se a gente quiser, dá pra aprofundar muito, né, Rogério? Mas Ah, Não, mas com falou, mas é certeza. isso. Né, deu para desvendar aí um pouquinho sobre as formas de tributação, né? Os laticínios já sabem aí o que elas precisam informar para a Receita Federal, conheceu mais sobre os ressarcimentos. Nós falamos sobre reforma tributária, falamos sobre o programa Mais Uhum. Leite Saudável. Então, teve ótimo, né? Teve ótimo mesmo. E Eu para falei quem. antes, Não pode falar? você deu abertura aí para eu falar um pouco dos trabalhos, inclusive da ACT Assessoria, e eu Sim, falei um sim. montão e deixei escapar, eu acho, Não, pois é, eu né? ia te falar assim, para quem quiser conhecer, né, um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, sobre o escritório de vocês, né, onde que o pessoal encontra vocês, né, nas redes sociais, né, explica um pouquinho pra gente sobre o trabalho que vocês fazem. A ACT Assessoria é um escritório especializado em assuntos tributários, né? A gente tem atuação aí em todo o Brasil. A gente atua desde o imposto de renda, né, das pessoas físicas e jurídicas, né, na apuração e na declaração mesmo, na assessoria, né, de empresas e de empresários aí, especialmente os do agronegócio, como laticínios, frigoríficos, transporte de cargas, e o pessoal da atividade rural, na produção de grãos, no reflorestamento, na produção de leite, na suinocultura, no gado de corte. Então, Sim. esse é um ramo preferido da ACT Assessoria. Não que os demais não sejam, mas a gente tem uma afinidade muito grande com o setor do agronegócio. Uma, porque na nossa região, onde estamos estabelecidos, o agronegócio é o líder, né? É o que Uhum. movimenta a região, É o é muito setor mais forte. forte, né? Então, em todos esses setores que eu falei, é muito forte. Então, a gente atende esse pessoal todo, e em relação especificamente ao laticínio, que eu queria falar, os laticínios, a gente atende desde a elaboração do programa Mais Leite Saudável, o acompanhamento, a execução, a prestação de contas, o registro no mapa, na Receita, a apuração de créditos, formando essa parceria com o empresário e com o seu contador, obviamente, trabalhando em conjunto, né, para que tudo funcione e flua da melhor forma, para que ele efetivamente possa se beneficiar do programa e dos benefícios que ele oferece, né? Aham. E possa reaver, né, os valores em tempo mínimo, possa usufruir, possa compensar. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e orientação contábil, né, ao setor, né? Então, o contador vira nosso parceiro, a gente troca a figura, manda o WhatsApp, olha, faz isso aí se Aham. contabiliza assim, isso que você lança aqui, isso pode, isso não pode, a gente acaba virando parceiro, né, nessa empreitada que daí é de todos, da CT Assessoria
é do laticínio, mas é nossa em conjunto com o contador para fazer funcionar, né? Então, esse é o Sim. nosso objetivo. E para o empresário, normalmente, ele não desembolsa nada enquanto não usufrui. A gente Aham. não cobra honorários adiantados, não tem essa parte. Apenas quando ele usufrui, ou quando ele tem o proveito econômico dos créditos auferidos, é que se faz o acerto também com o escritório, né? Que daí é a hora de todo mundo usufruir um Ganhar. pouco. Exatamente, faz parte. Sim, Mas sim. apenas quando ele tiver usufruído dos créditos, né? Então, esse acompanhamento integral, desde elaboração, execução, informações, e se por algum motivo, tanto o Ministério da Agricultura ou a Receita Federal solicitar alguma informação, é para o nosso escritório que solicita, nós que Sim. atendemos. O empresário vai cuidar dos negócios dele. No máximo, a gente diz: olha, nós precisamos tais e tais documentos, por Uhum. favor, encaminhe para a gente até o dia tal que a gente tem prazo para fornecer. E o restante a gente cuida, do início ao fim. E se tiver, eventualmente, alguma glosa por algum motivo, que a gente entenda que é cabível o crédito, a gente luta com ele até o fim. Né? Às vezes Maravilha. tem alguma situação, né? Porque a gente tem essa estrutura dentro do escritório de administrativo e jurídico. Uhum. Então, a gente tem, né, advogados tributaristas já de longa e renomada experiência aí, e o setor, né, de apurações aí com larga experiência, obviamente, né, coordenado por mim, mais outro sócio. Então, a gente tem esse know-how, esse conhecimento de tramitação, de processo e de informações, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E os empresários aí que a gente atende, realmente todos estão tranquilos, que eles passaram por fases, né, lá no período que nem eu comentei, quando foi criado o programa, Uhum. com muitas dificuldades. E depois disso, realmente viraram a chave. Com o programa e sem o programa hoje faz muita diferença. E É, eles pois são é. muito agradecidos por isso e a gente vê, né, a evolução, realmente novos investimentos, o crescimento, a melhoria. Então, a gente fica feliz por isso também, torcendo para que cada vez mais tenham sucesso e continuem assim a crescer, gerando emprego, renda, fixando homem no campo, toda essa questão aí que envolve, é uma questão até social isso, né? Sim, sim, com O certeza. sucesso das empresas aí gera toda uma cadeia virtuosa, né, do bem, né, realmente alavanca o progresso nas regiões, nas cidades onde atuam, né? Isso é É, muito isso bom. mesmo. Isso mesmo, Rogério. Eu acho que, igual você falou, a virada do ano, né, é o momento ideal para poder fazer ali a mudança de regime. E então, assim, a gente sabe que a reforma tá para acontecer nos moldes que estão. Corre o risco desse programa desaparecer, só que até 2026 ele tá aí, né? Então aproveitar esse momento aí, nessa virada de ano, que daqui a pouco já, eu falo assim, esse ano tá passando muito rápido, né? Daqui a pouco já é dezembro, então se atentem com a contabilidade de vocês, né? Procurem saber o mais rápido possível, né? O que vocês precisam fazer para poder mudar de regime e se beneficiar do programa do Mais Leite Saudável, enquanto ele não é extinto, né? Eu tô falando aqui assim, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser votado lá no Senado, como é que vai passar no Senado, né? Como é que vai ser o texto. Mas é isso, gente. Eu acho que a dica que a gente deixaria aqui pro pessoal é essa, né? Se atentar ao prazo e não perder a oportunidade, né? A gente acabou de gravar com o Rogério, que é um ex-auditor da Receita, então, assim, é uma pessoa que tem propriedade para poder te tranquilizar, né, a mudar de regime e aproveitar dos ressarcimentos aí dos créditos. Não é isso? É isso aí, Sara. Realmente, e também para mudança de regime, a gente dá essa assessoria também. Se o Uhum. profissional da área contábil tiver dúvidas, a gente orienta também acompanha essa mudança de regime de tributação. Ela implica em algumas situações que precisam ser feitas de forma correta para evitar problemas futuros, né? Então, essa migração de um regime tributário para outro, a gente também orienta e já pode entrar imediatamente com elaboração de projeto e passar a usufruir já a partir do mês de janeiro, né?
Então, a gente Maravilha. se coloca à disposição para isso. Sim, eu vou Resta-me deixar. agradecer essa oportunidade, Sara, né? Que isso, E eu que de agradeço o participar papo. desse papo de laticínios, né? E agradecer às pessoas, aos empresários, aos produtores rurais que escolheram nos assistir até esse momento, nesse papo prolongado aí, que se estendeu bastante, mas realmente é interessante. Não, mas Então, a muito gente fica rico. feliz por isso e que o pessoal aproveite. É uma oportunidade de ouro para os empresários e também os produtores, para se atualizarem, para melhorarem a Sim, sim, qualidade e sim. receberem atendimento, os produtores, receber atendimento gratuito para Sim, a sua sim. melhoria, para o seu benefício, para a melhoria da sua qualidade, da qualidade de vida e da qualidade da sua produção, melhorando inclusive a sua rentabilidade também. Exatamente. Não, foi um papo esclarecedor, né? Você trouxe muitas informações importantes para o setor. Realmente fica o convite aqui, Rogério. Eu acho que é uma pessoa que eu não posso me distanciar de você, né? Acho que o Papo de Laticínios precisa muito do Rogério aqui por perto, né? A cada novidade que acontece, né, com novas medidas que vão surgindo aí, novas legislações, né? Tudo que acontece aí com os nossos políticos, a gente trazer informações aqui para ajudar o setor a ter informações mais rápidas, né, com uma linguagem mais simples, né, eu acho que isso é muito importante. Eu vou deixar na descrição do podcast aqui no YouTube, né, os contatos de vocês, eu deixo tudinho lá sobre o escritório de vocês. Muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu bom humor, pela sua paciência. Realmente você me surpreendeu muito, né? É muito difícil a gente ter pessoas assim que já exerceram o seu cargo tão acessíveis igual você foi, né? Então fica aqui um abraço do Papo de Laticínios, um abraço da Sara, da Evomilk, né? De muito agradecimento mesmo pela sua disponibilidade aqui de esclarecer tantos pontos igual você esclareceu aqui pra gente. Ok, Sara, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de participar do seu programa. Deixo aí um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês se inscrevam no canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube. Aciona o sininho, se inscreva no canal e indica para os amigos de vocês, né? É importante a gente crescer, a gente traz informações aqui, pessoas aqui extremamente relevantes para ajudar o setor. Então manda para os amigos, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, assistam os episódios. Nós estamos também no Spotify, só vocês procurarem lá por Papo de Laticínios. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @sara.machados, @evomilk_br. Nós estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. Procura lá, segue a gente que vocês vão acompanhar as novidades que a gente sempre está falando por lá. Rogério, muito obrigada, né? Um abraço para você, um abraço para o seu escritório. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima semana.